Oi, gente! Bem-vindos ao Turno da Noite, onde as coisas sinistras acontecem. Gente, eu tô muito feliz hoje. E eu não quero saber de negatividade nesse podcast. Quem tiver infeliz, por favor, desliga imediatamente. Vai fazer um yoga, vai abraçar uma árvore, liga pra terapeuta e depois volta aqui. Porque eu não quero ninguém estragando minhas vibes, mesmo que virtualmente. E por que eu tô tão feliz? Bom, pra começar, vocês já devem ter visto no título do episódio que hoje foi dia de arrumar a casa pra receber visita, né? A minha primeira visita de todas. Mas eu não vou me aprofundar nisso exatamente agora. Então, vocês esperem um pouquinho. Eu também tô muito feliz porque a pré-venda do merch começou e vai até o dia 12, ou seja, segunda-feira que vem. Se você quiser garantir os seus produtos com um preço mais barato, abra o Instagram, digite o turnodanoite.mp3 e clica no link da bio. E como eu já disse antes, por ser pré-venda, eu tô fazendo isso para levantar o dinheiro e começar a produção. Então os produtos vão demorar um tempinho, que é esse tempo de produção mais a entrega para a casita de vocês. Então vocês vão receber. Ou seja, eu peço muita paciência agora. Mas a pré-venda tá sendo um sucesso e eu tô muito feliz de ver que vocês realmente estão adquirindo seus mimos turnenses. E eu também queria avisar vocês que no dia 9, ou seja, amanhã, sexta-feira, eu vou abrir um sorteio de algum produto do Turno da Noite no Instagram, lá, @oturnodanoite.mp3. E quem ganhar vai poder escolher qualquer produto do merch, qualquer camiseta ou eco bag que quiser. Mas agora vamos pro que interessa, que é continuar o nível 3 do iceberg. O experimento do conhecimento romeno. Eu gosto de creepypasta que chama experimento de qualquer coisa, então estou animada para essa. Ela está disponível inteira em inglês no site creepypasta.fandom.com sob o nome original de Romanian Knowledge Experiment. E, como sempre, vamos ler ela traduzida e adaptada. Vamos lá. Em 1960, Alexandru Sift, um cientista renomado, viajou para a floresta de Hoia Baciu, localizada no leste da Romênia. A floresta de Hoia tinha a reputação de ser um ponto quente para atividades paranormais, o que foi a principal motivação da visita de Sift. Ele escreveu muitas notas sobre suas experiências lá, mas muitas foram encontradas queimadas após sua morte em 1993. As notas que sobreviveram detalhavam seus experimentos na floresta com seus cobaias. Em cada uma das suas notas, ele terminava dizendo: "O conhecimento é prejudicial, a ignorância é uma bênção." Puta, eu concordo profundamente. Isso é o meu mantra de vida. 10 anos depois, o governo romeno se interessou pelas poucas notas que sobreviveram. Então, eles buscaram recriar os seus experimentos. 3 homens se voluntariaram para isso. Eles foram informados de que era simplesmente para ver como uma pessoa comum se sairia viajando em um território estrangeiro, usando apenas uma bússola e uma fonte de luz. Claro que era mentira, porque ninguém em sã consciência se voluntariaria se soubesse o que os aguardava. Eles também foram informados de que haveria uma recompensa substancial caso tivessem sucesso. O primeiro cobaia foi levado de helicóptero para a zona oeste da floresta à meia-noite. Ele carregava uma mochila, comida, água, uma bússola e uma lanterna a óleo, com óleo suficiente para durar até de manhã. Ele foi instruído a seguir para o leste até chegar a uma estrada, que o levaria a uma cabana, onde alguns agentes do governo o aguardavam. Ele também foi instruído a parar a cada 30 minutos para registrar todos os eventos em uma folha de papel. Ele chegou à cabana às 2 da manhã, entregou a folha aos agentes e foi levado a uma cidade próxima, onde recebeu a recompensa. A folha dele dizia o seguinte: 00:30. Parei perto de um riacho para descansar e comer. Estar na floresta à noite com apenas uma lanterna a óleo como fonte de luz realmente conseguiu me assustar. Eu achava que eu estava vendo mais sombras do que realmente existiam. 1:00. Parei em uma clareira para trocar o óleo. Juro, deve ter alguma coisa me seguindo aqui. Eu quase tenho certeza de que eu vi uma sombra que não era de uma árvore. Talvez um animal? 1:30. Agora estou definitivamente assustado. Vi algo me encarando ao longe. Consegui ver apenas sua silhueta, mas assim que olhei para ela, desapareceu. Estou começando a duvidar desse experimento. 1:55. Estou na estrada. Posso ver a cabana daqui.
Aquela coisa de antes continuou me seguindo. Quanto mais eu andava, mais ela se aproximava. Felizmente, não a vejo há um tempo, então acho que eu chegarei à cabana sem mais atrasos. O primeiro sujeito permaneceu alarmado por alguns dias depois, mas voltou a um estado calmo logo. O segundo cobaia foi implantado no mesmo lugar que o anterior, na noite seguinte. Ele tinha o mesmo equipamento, exceto que ao invés de uma lanterna a óleo, ele tinha uma câmera infravermelha. Ele chegou à cabana às 5 horas da manhã. Os agentes notaram que ele estava fisicamente e psicologicamente abalado. Ele estava ofegante e chorando de medo. A folha dele dizia o seguinte: 00:30. Essa câmera realmente não vai me ajudar a navegar. Até mesmo caí algumas vezes por causa dela. Quase tudo o que vejo é azul e preto, exceto pelo ocasional ponto vermelho de algum animal ou pássaro. 1:00. Não sei o que diabos vocês colocaram aqui comigo, mas não é engraçado. Parei para beber água quando ouvi um ruído vindo de dentro da floresta. Peguei minha câmera para ver o que era, mas tenho certeza de que não era um animal. Era grande, mas curvado. Não consegui ver seus detalhes, pois estava brilhando em vermelho. Andei lentamente para longe dele, nunca o perdendo de vista, mesmo que permanecesse completamente imóvel. Encontrei uma pequena vala para me esconder. Acho melhor escrever aqui do que ao ar livre. Vou acelerar o ritmo. Quanto mais rápido eu sair daqui, melhor. 4:30. Desculpe por não escrever com mais frequência. Eu simplesmente não tive a chance. Pouco depois da última entrada, eu o ouvi caminhando na minha direção. Me escondi em uma pequena caverna e esperei ele passar. Levei tanto tempo por causa disso, e ele não me deixou em paz. Provavelmente não vou escrever mais nada até eu estar em segurança. A última coisa que eu quero é ser surpreendido por essa coisa quando a minha guarda estiver baixa. O segundo sujeito estava visivelmente estressado e foi levado a um psicólogo por 3 meses. O terceiro sujeito nunca voltou. Ele foi deixado no mesmo local, só que na outra noite. Ele tinha o mesmo equipamento, exceto que a câmera dele era uma câmera de visão noturna. Quando os agentes estavam saindo da cabana, perceberam um pedaço de papel desgastado e rasgado na porta deles. Tinha apenas uma entrada. Dizia o seguinte: 00:05. Se você encontrar isso, por favor, diga à minha família que os amo. Essas podem ser minhas últimas palavras. Depois que não pude mais ver o helicóptero, liguei minha câmera para verificar meus arredores. Posso vê-lo a cerca de 20 metros de distância. Não se move enquanto escrevo isso, nem pisca, não tem sobrancelhas. É maior do que qualquer humano ou urso que eu já encontrei. Está curvado, como um gorila, apoiando seu peso nas extremidades dos membros. Não posso nem chamar essa coisa de mãos. Tem olhos parecidos com os de peixes, sem pupilas. Pura escuridão envolvente. Ai Deus, ele está derrubando as árvores enquanto ele se move. Após a conclusão do experimento, o governo romeno colocou uma cerca eletrificada e torres de vigia cercando toda a floresta de Roya Bacio. Eles garantiram que ninguém entrasse ou saísse. Eu gostei, mas eu acho que faltou alguma coisa. Não sei. Vou dar 3,5. Mas eu fiquei pensando aqui no King Kong. Eu não gosto do King Kong. Não sei, não gostei muito. Vamos pra próxima. No ônibus. Eu não sei, mas essa aqui tá com uma cara muito interessante. Não li ainda, vou ler ao vivo com vocês para poder reagir no final, mas tá com uma cara tão boa. Ela está inteira no site creepypasta.com sob o nome original de On the Bus. E vamos para a história em português. As ruas, estradas e vielas empoeiradas da Colômbia têm sido terreno fértil para mitos e lendas desde antes da chegada dos espanhóis. Contos de La Patasola, uma banshee de uma perna que para sempre procurava por seu filho, e de El Duende, um duende de pés ao contrário que levava viajantes à perdição, roçavam os cantos do sossego dos viajantes por século. Olha os caras querendo roubar o curupira da gente. El Duende nada. Embora essas histórias principalmente perturbassem aqueles que viviam ou passavam por áreas rurais, o crescimento das cidades trouxe consigo uma nova geração de lendas urbanas enraizadas na desconfiança primordial que ainda abrigamos, em algum lugar lá no fundo, em relação à tecnologia moderna. Um exemplo disso é o ônibus fantasma, que supostamente perambula pelas ruas da cidade à noite.
Supostamente, jovens mulheres que embarcam sozinha nele são encontradas mutiladas em campos periféricos e abandonados alguns dias depois, com um olhar congelado de terror absoluto, ilustrando o momento de seu último suspiro atormentado. Dito isso, considerando que você certamente não é uma jovem mulher, pelo menos não da última vez que você verificou, e que são 5:30 de uma terça-feira à tarde, ônibus fantasmas e gnomos manetas são a última coisa na sua mente. Você utiliza o sistema de transporte público de Bogotá há mais de 2 décadas, e a sua maior preocupação é que os níveis de tráfego se tornaram praticamente ingovernáveis desde que o último prefeito assumiu o cargo. No entanto, a sua casa fica a cerca de 80 quarteirões de distância, então a sua única opção é esperar até que o ônibus certo apareça. Andar certamente levaria mais tempo do que enfrentar qualquer engarrafamento. Quando o ônibus com o letreiro da rota desejada aparece, a tarifa anunciada é de 200 pesos mais barata do que a taxa padrão desses dias. Isso geralmente indica que o veículo em questão é mais antigo e um pouco mais desconfortável do que a maioria, mas nenhum passageiro de ônibus na história da cidade já se importou com isso. As pessoas que se consideram mais ricas e superiores a esse modo de transporte pagam 7 vezes mais para se locomover de táxi e, estatisticamente, se expõem a uma maior chance de serem assaltadas ou roubadas. Mais poder para elas, certo? Sempre em busca de descontos adicionais, você pergunta ao motorista enrugado se ele deixará você entrar por 1.000 pesos. Os olhos do homem enrugado e com aparência de mofado nunca deixam a estrada enquanto ele silenciosamente pega sua nota e a desliza na bolsa pendurada na alavanca óssea do câmbio. Satisfeita, você volta sua atenção para a cabine. O que tornaria essa viagem ideal seria um assento vazio. Curiosamente, considerando a hora do dia, não há passageiros suficientes a bordo para que alguém esteja em pé. Algumas vagas disponíveis estão à vista. Então, você escolhe uma à esquerda, no meio. Tanto o assento do corredor quanto da janela estão livres, e você suspira contente ao se esparramar em um deles, com o joelho apoiado no outro. Essa viagem em particular deverá terminar rapidamente. O rádio do motorista está desligado e a bateria do seu celular acabou há 1 hora. Então, você passa o tempo olhando pela janela e observando os vendedores ambulantes e motoristas de carro balançarem a cabeça ao ritmo da música que estão curtindo. Sua posição eventualmente começa a afetar suas costas. Então você se endireita e aproveita a oportunidade para examinar seus companheiros de viagem. Nenhum deles parece estar viajando junto, já que todos estão silenciosamente de frente para frente do ônibus. Eles também são todos incomumente velhos. Não no sentido de que todos têm mais de 100 anos, mas no sentido de que ninguém parece ter menos de 75. Você acha isso um pouco estranho e por um breve momento a ideia de que você não pertence ali passa pela sua mente. É um pensamento bobo, mas combinado com o forte cheiro de mofo e metal que impregna o ônibus, embora não seja necessariamente atípico, faz você esperar pelo fim da viagem. No entanto, ainda faltam cerca de 30 ou 40 quarteirões. Então você olha pela janela novamente, se distrai e deixa sua mente vagar por um tempo. A visão da padaria de pátio te tira da sua contemplação 20 minutos depois. Você se levanta e passa por seus companheiros silenciosos em direção à saída traseira, aonde procura pelo pequeno botão prateado, que informará ao motorista que você chegou ao seu destino. Ao avistá-lo acima da porta, você percebe que ninguém embarcou ou desembarcou do veículo desde que você entrou, o que é particularmente estranho para a hora do rush. Encolhendo os ombros como se fosse uma estranha coincidência, você pressiona o botão e segura na barra de segurança. Você está sentado em seu assento, de frente para frente do ônibus. O que diabos acabou de acontecer? Você olha ao redor e vê que todos estão no mesmo lugar onde estavam um momento atrás. Tenta fazer contato visual com eles, mas é inútil, já que todos parecem estar perdidos em seus próprios pensamentos. A ideia de dizer algo passa pela sua cabeça, mas você decide que não. Afinal, o que você diria? Você provavelmente estava tão distraída que simplesmente imaginou se levantar para tocar a campainha do motorista. É isso mesmo. Suas fantasias ocasionalmente são tão vívidas que sair delas é assustador. Além disso, você já passou 2 quarteirões além do seu ponto. Chame isso de coisa estranha que acontece no caminho de casa ou o que for, mas por enquanto você só precisa sair do ônibus. Não faz sentido ter que andar muito mais. Você, mais uma vez, se levanta do seu assento e segue para a saída traseira, um pouco perturbada pela desinteressada impassibilidade dos outros passageiros em relação a tudo ao redor. Lá está o botão, exatamente onde você se lembra.
Exceto que você não pode se lembrar, é claro, porque nunca realmente esteve aqui. Você provavelmente o viu quando entrou. Depois de segurar na barra de segurança, esses caras às vezes decidem parar repentinamente quando você aperta. Você olha em direção ao motorista, coloca o polegar no botão. Então você está sentado em seu assento, de frente para frente do ônibus. Um calafrio penetrante percorre sua espinha, e em vez de desaparecer, ele se espalha por todos os seus membros. Não é uma mudança na temperatura corporal ou no ambiente. É o arrepio que você sente ao ser consumido pelo nível de medo que precede levemente o terror. Algo muito estranho está acontecendo aqui. Você não sabe o que é, mas quer sair dali. Não quer mais estar ali. Um sentimento de amarga solidão está agora corroendo a sua mente. Seja lá o que essas pessoas ao seu redor estão pensando, elas claramente não se importam com você. Mais uma vez, você decide evitar dizer qualquer coisa e simplesmente se levanta do assento, sem processar o fato de ter feito isso com menos agilidade do que deveria. Tudo o que você quer agora é descer do ônibus. Além disso, já avançou mais de 10 quarteirões além da sua rua, o que de repente parece uma distância desagradável para caminhar. No entanto, tudo isso é secundário em relação ao ponto em questão. Você tem que sair dessa maldita coisa. No caminho da volta, uma senhora idosa na última fila olha para você. A expressão dela não diz nada, mas a maneira como ela se fixa em você, em seu torso para ser mais preciso, como se você fosse apenas mais um pedaço do veículo, aumenta ainda mais a sensação quase avassaladora de pavor que agora corre em suas veias. Seja como for, você não pode entrar em pânico, não agora. Você fica na parte de trás do ônibus e, em vez de apertar o botão, grita com o motorista. Você grita para ele parar, para te deixar ir, que você já ligou 2 vezes, mas não dá em nada. Você o amaldiçoa, diz-lhe do que ele vai morrer e deseja um grande mal para os seus parentes, mas a porta permanece imóvel. O homem não está ouvindo, ou ele não se importa, ou ele não quer que você saia. Mas você não dá a mínima para isso, ou porque ele quer ou não. Então você se agarra às barras, dá um passo para trás para ganhar impulso e manda um chute sólido direto na coluna de dobradiças que prendem a porta. Você está sentado em seu assento, de frente para frente do ônibus. Demora um pouco para se recordar. Talvez mais de um momento. Talvez seja um minuto inteiro. E ao perceber que o ônibus não quer que você vá embora, você também percebe que o seu joelho direito dói, de uma forma anormal e penetrante. É a mesma perna que você usou contra a porta, e agora parece que está quase quebrada. Isso rapidamente se torna uma preocupação distante quando você tenta massageá-lo, porque é aí que você percebe as suas mãos. O que está acontecendo com você? Essas não são as mãos de uma jovem de 25 anos. Elas são enrugadas, com veias bem definidas e até levemente manchadas de manchas hepáticas. À medida que você estuda suas mãos e braços, o terror frio envolve cada canto de sua psique. Você toca seu rosto e sente rugas. Você sente bigodes que antes não existiam em suas maçãs do rosto. A sua cabeça está remendada com alguns fios de cabelo anêmicos, conforme a ponta do dedo roça seu couro cabeludo áspero, e uma faísca de eletricidade passa por ele e desce até os recônditos mais íntimos do seu ser. Os seus olhos secam, arregalados e incrédulos, e você sente um nó de 7 toneladas de horror se aglutinando na sua garganta, que de outra forma estaria paralisada. Você deve sair desse ônibus maligno. Você deve deixá-lo imediatamente, antes que ele termine o que começou. Você sai do seu assento com cuidado, sem necessidade de mais ferimentos, e se dirige para frente em direção ao motorista. Talvez você possa argumentar com ele, ou talvez você possa matá-lo com uma lanterna ou algo assim, já que há sempre uma variedade de bugigangas e dispositivos na frente dele. Você está sentado. A velha está olhando para você novamente. Você percebe a sua jaqueta azul, que é grande demais para ela. Se fosse uma blusa do mesmo tamanho, ficaria solta em seu corpo magro. Uma lágrima minúscula e hesitante se forma em seu rosto frágil e depois segue um caminho sinuoso por suas feições antigas, até pousar em seu pulso com uma finalidade misteriosa. Há um relógio toto vermelho em volta do pulso, do tipo que está na moda atualmente entre as crianças que se formam no ensino médio. Você examina a porta. 2 vidros unidos por uma linha vertical de dobradiça, revestidos à direita por uma almofada de borracha para evitar danos por contato. A porta está ligeiramente dobrada para dentro, e ao perceber isso, um raio de esperança passa a você. Se você conseguisse simplesmente puxar, você está sentado em seu assento, de frente para frente do ônibus. Que
porra? Que porra tá acontecendo nas minhas mãos? As minhas mãos são velhas. Minhas mãos são as mãos de um velho, não do meu avô, de um velho, mais velho ainda. O homem atrás de você começa a gritar quando você se vira pra ele e grita com ele e agarra a sua cara e grita com ele de novo pra te deixar. E ele fala algo que você não entende. Você não entende os dentes dele, o sangue, seus dentes. Ai, meu Deus, meus dentes são como os pequenos, são pó. São que diabos? Há quanto tempo eu tô aqui? Foda-se isso. Eu tô quebrando a janela com meu cotovelo. Mesmo que quebre, eu não quero morrer aqui. Não, não aqui, não mais. Você tá sentado em seu assento, de frente para frente do ônibus. Depois de muito tempo, você olha para suas mãos. Elas são as garras nodosas, reumáticas e manchadas de sangue de uma bruxa que viu a cota de horrores de mais de uma geração. Uma bruxa? Uma bruxa não é a palavra certa. Uma bruxa é uma mulher, certo? Pelo menos era assim nas histórias da minha mãe. Como as de La Patassola. Seu joelho ainda dói, mas não tanto quanto o cotovelo. Parece que tá quebrado. Ah, sim, esse ônibus. Você deve sair disso. Você sabe que deve sair disso agora. Você não se lembra por que deve fazê-lo, mas é imperativo que o faça. É urgente. Era urgente. Você tá tão cansado em seu assento, de frente pro ônibus. Leva uns bons 5 ou 10 minutos para você aceitar o que está acontecendo com você agora. Para entender que a sua vida está desaparecendo diante dos seus olhos. As suas mãos agora são como as da sua avó. Suas costas doem desde a base até o pescoço e seus olhos mal conseguem focar nas enormes placas fixadas acima das janelas. Mesmo sua mente não é tão aguçada quanto deveria. Leva um tempo para você determinar que deve fazer outra tentativa de saída. Talvez a violência não seja a resposta. Talvez você possa abri-la com cuidado. Talvez, se você tratar o ônibus como um ser vivo e gentil, ao invés de uma máquina demoníaca, ele o deixará sair. Talvez. Você tenta se levantar do seu assento, mas o seu joelho dobra sob o seu peso. É por acaso que você cai no banco. Você deve descer do ônibus. Você se lembra desse ônibus. Eles costumavam levar você para o trabalho. Você se firma no banco. Você tentará descer do ônibus, mas daqui a pouco. Você precisa descansar. O ônibus pode esperar. Você está sentado em seu assento, de frente para frente do ônibus. Você está sentado em seu assento, de frente para frente do ônibus. 5 de 5. Eu amei. Puta que pariu. Muitas reflexões, mas ela me lembrou aquela creepypasta que eu contei, que é a fita de segurança mais estranha que eu já assisti. Eu curto essas coisas de looping temporal, mas puta merda, que aflição. Lembrou um pouco daquele filme Tempo, do Shyamalan. O filme é péssimo, mas lembrou um pouco essa filosofia, né? Mas, nossa, né? É isso, a vida tá passando e a gente tá sentado de frente pro ônibus. Olha só que profundo. 5 de 5, não tenho mais o que dizer, não. Próximo. N96 está digitando. Essa é uma creepypasta que é inteiramente em formato de troca de mensagens entre duas pessoas. N, que o usuário é N96, e David, que o usuário é MacDave. Essa creepypasta está inteira em inglês no site creepypasta.fandom.com e o seu nome original é N96 Typing. Eu traduzi e adaptei ela para vocês, só que essas creepypastas em forma de conversa, tipo Funny Mouth, Kindle Cove, eu já falei que eu tenho dificuldade em fazer personagens diferentes e fazer vocês saberem quando é cada personagem que está falando. Então, para fazer o MacDave, ou Dave, eu trouxe um convidado aqui, que vocês já devem ter visto no título, mas eu vou deixar ele mesmo se apresentar para vocês. Olá pessoal do podcast da Giovana, oi, eu sou Skyrox. E hoje eu tô aqui pra poder trazer uma história junto com ela. Pra quem não me conhece, eu narro histórias aqui pro Spotify também, no meu podcast Biblioteca de Histórias. E sabendo que a Giovana também narra, seria legal a gente narrar uma história juntos. Então, já agradecer também o convite da Giovana, obrigado pelo convite. E vamos a essa história, que eu gosto bastante dela, pra falar a verdade. Vamos lá. Você tá dormindo? Não? Eu acho que você também não, né? Não, eu não consigo. É o vento. Sei lá, parece que tem gato brigando aqui. E você, qual que é a sua desculpa? Estudando. Então é assim que chamam agora pornografia? N, que porra é essa? Bom, você não tá negando.
Eu ainda não consigo acreditar no que o Johnny fez hoje. Eu também não. Aquele garoto tem sérios problemas. Que merda, o vento tá fazendo muito barulho. Isso não tá parecendo normal. Olha, não há vento aqui. Apenas uma chuva. Sorte sua. Eu preciso muito do meu sono de beleza. É, com certeza você precisa. O que você quer dizer com isso? Você quer dizer que eu... Merda. Eu acho que eu vi passos no cascalho lá fora. Pede pro maluco do seu pai dar uma olhada. Dave, eu tô sozinha em casa. A minha família tá de férias, lembra? Eu te contei isso. Sério? Até quando? Ah, devíamos sair. Realmente, parece que são passos, mas tem alguma coisa estranha neles. Sei lá, eu deveria ir olhar pela janela, mas a minha cama tá tão quentinha. Tem certeza que quer olhar pela janela enquanto você tá sozinha? E se realmente houver alguém no seu jardim quando você olhar pra lá? David, isso não é engraçado. Uau, calma. Eu tenho certeza que não é nada. Eu vou lá ver. Já venho. Se houver algo estranho na sua vizinhança, pra quem que você vai ligar? David, tem alguém no jardim. O quê? Sério? É sério, eu posso ver as costas de um homem. O que ele tá fazendo? Eu não sei, ele tá procurando alguma coisa? Ele tá engatinhando nos arbustos. Deve ser só um drogado. Provavelmente ele tá procurando pelas suas drogas. David, é sério. O que eu devo fazer? Nada. Ele provavelmente vai embora sozinho. Meu Deus, agora ele tá cavando com a própria mão. Ele tá estragando o jardim. Merda, ele tá se virando. Como ele é? David, que porra é essa? Isso não é engraçado. O quê? Como você tá fazendo isso? Do que você está falando? Eu tô vendo que é você. No meu jardim. Como que você tá escrevendo aqui sem tocar no seu telefone? Olha pra cima, eu tô perto da janela. Você não consegue ouvir eu batendo nela? Que merda, Anne. Agora você tá me assustando também. Definitivamente, eu não estou no seu jardim. Esse não sou eu. Para de brincar, eu posso ver o seu rosto. E você ainda tá vestindo aquela jaqueta de futebol idiota que você tanto se orgulha. Deve ser alguém parecido comigo. Honestamente, Anne, eu tô em casa. Eu não brincaria assim. Então deve ser um amigo seu, David, pregando alguma peça doentia. De que outra forma ele poderia estar usando a sua jaqueta? Olha, existem muitas jaquetas assim. Meus amigos não se parecem nada comigo. Você só não consegue me tirar da sua mente, né? Pode falar. Ele tá cavando de novo. Vai embora agora. Anne, você tem uma arma em casa? David, não seja estúpido. Eu não poderia atirar em ninguém. Não, você não precisa usá-la. Só mostra que você tem uma. Essa sua jaqueta não tem o seu nome nas costas? Sim, toda a equipe tem um com seu nome. David, eu consigo ver a porra do seu nome. O quê? Que porra é essa, David? Anne, aquela jaqueta tá no meu armário. Porra, ele me viu. Por que ele tá sorrindo assim? Ele tá vindo pra cá. Chama a polícia! Anne? Anne, atende! Eu liguei pra polícia e disse que houve uma tentativa de invasão na sua casa. Eles disseram que estão a caminho, mas vai levar cerca de meia hora. Anne, você tá aí? Aquilo entrou em casa. Eu não posso falar, eu tenho que ficar quieta. Luzes apagadas. Eu tô em um armário com uma faca. Difícil digitar, eu tô tremendo demais. Porra, aguenta firme, Anne. A polícia vai estar aí em 20 minutos. Você sabe onde ele tá? Aquilo, não ele. O olhar que ele tinha quando ele me viu, David. Nenhuma pessoa poderia ser assim. Jesus Cristo, essa coisa sabe onde você tá? Não. Eu peguei a faca quando eu vi aquilo correndo em direção à casa e eu entrei no armário quando eu ouvi a porta abrindo. Ok, bom, você vai ficar bem. Um drogado não tem cérebro pra encontrar alguém escondido no armário. A polícia vai estar aí em breve. Ai, meu Deus. Aquilo tá me chamando. Não parece ser você, David. A sua voz é tão profunda. Tá preenchendo a casa. Preenchendo a minha cabeça. O que tá dizendo?
Saia, Annie. Eu só quero olhar pra você. Ele fica repetindo isso várias vezes. Eu enlouqueci, David. É essa a sensação? Só mais 10 minutos, Annie. Aguenta firme. Você é tão forte que vai aguentar isso. Eu confio em você. Isso tá subindo a escada, mas tão devagar. Com passos irregulares. Por que parece com você, David? Por que você? Eu não sei, Annie. Por favor, acredita em mim. Você pode fazer isso parar? Por favor, faz isso parar. Eu faria se pudesse. Eu juro pra você. Tá no final do corredor. David, eu não disse nada aos meus pais quando eles foram embora. Eu tava ocupada ouvindo música. Essa foi a última vez que eu os vi. Annie? Isso tem algo a ver com você, David. Só você pode fazer isso parar. Pensa rápido. Eu não sei, Annie. Deus. Por favor. Por favor. Pode ser porque eu penso muito em você. Eu penso em você o tempo todo. Então para. Eu não sei como. Ele tá raspando alguma coisa na parede. Tá se aproximando. Por favor, David. Eu tô tentando. Eu tô me esforçando tanto. Ele tá desacelerando. Tenta mais. O que quer que você tá fazendo tá funcionando. Parou. Eu não consigo ouvir mais nada. Sério? Não sai ainda. Fica escondida. Fica até a polícia chegar. O que eu falo pra eles se aquilo tiver realmente ido embora? Tudo, Annie. Tudo que você me contou. Eu não sabia que você sentia isso por mim, David. Ai, eu tô tão aliviado que parou. Você pode vir aqui amanhã cedo, David? Eu realmente preciso muito ver você. Claro, Annie. Estarei aí. Ótimo. Mal posso esperar. Annie? Annie? Como que eu posso saber se é você? N96 ficou offline. Antes de eu fazer as minhas considerações sobre essa creepypasta, eu quero saber a sua opinião. Alex, o que você achou e que nota você dá? Bom, na minha visão, eu dou nota 5 pra essa história, porque eu acho que a ideia de em si de você conversar todo esse momento assustador com alguém só por um chat, sem que você veja a reação das pessoas, apenas lendo, no caso a gente fez por voz, mas tipo, ouvindo também, né? Traz uma tensão profunda e ansiedade de entender o que tá na casa da Annie. E se a Annie começou a agir normalmente, do nada no final, fica aquela dúvida. É realmente a Annie? O Dave vai ir lá ver a Annie? O que vai acontecer? E deixa sempre na mente da pessoa que ouviu a história. Então, eu gosto muito dessa história, então eu dou uma nota 5 pra ela. Posso estar exagerando? Talvez sim, mas eu acho que um 5 fica legal. Eu gostei bastante, eu também gosto dessa sensação de suspense que fica de o que estava acontecendo, o que aconteceu depois, e muitas perguntas. Eu vou dar 4,5. Eu gosto bastante dessa. E eu queria muito agradecer você, Skyhawks, por ter topado participar aqui do Turno da Noite. Muito obrigada, e as portas estão sempre abertas para quando você quiser voltar. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Giovana, e obrigado a todos vocês aqui do podcast. E é isso, gente. Vamos para a próxima história, né? Que temos muito trabalho ainda aqui a fazer. Psicose. Esse não é o filme do Hitchcock, mas é uma creepypasta bem longa, a mais longa do episódio de hoje, então senta aí que lá vem história. E que também está disponível inteira em inglês no site creepypasta.com sobre o nome original de Psychosis. E vamos para essa história bem longa. Se acomodem, concentrem-se e vamos lá. Domingo. Não tenho certeza porque estou escrevendo isso em papel e não no meu computador. Acho que percebi algumas coisas estranhas. Não é que eu não confie no computador, apenas preciso organizar meus pensamentos. Preciso registrar todos os detalhes em algum lugar objetivo, onde sei que o que eu escrevo não pode ser apagado ou alterado. Não que isso tenha acontecido, é só que tudo se mistura aqui
E a névoa da memória dá um tom estranho às coisas. Estou começando a me sentir apertado nesse pequeno apartamento. Talvez seja esse o problema. Eu tinha que escolher o apartamento mais barato, o único, no porão. A falta de janelas aqui embaixo faz com que o dia e a noite pareçam passar sem diferença alguma. Não saio há alguns dias porque tenho trabalhado intensamente nesse projeto de programação. Acho que eu só queria terminá-lo. Horas sentado e olhando para o monitor podem fazer qualquer um se sentir estranho. Eu sei, mas acho que não é isso. Não sei ao certo quando comecei a sentir que algo estava estranho. Nem consigo definir o que é. Talvez seja porque não tenho falado com ninguém ultimamente. Isso foi a primeira coisa que me pegou. Todos com quem normalmente converso online enquanto programo estão ausentes, ou simplesmente não fazem mais login. Minhas mensagens instantâneas ficam sem resposta. O último e-mail que recebi foi de um amigo dizendo que queria falar comigo quando voltasse do mercado. E isso foi ontem. Eu poderia ligar com meu celular, mas o sinal é terrível aqui embaixo. Sim, é isso, eu só preciso ligar para alguém. Vou sair. Bem, isso não funcionou muito bem. À medida que o arrepio de medo desaparece, me sinto um pouco ridículo por ter ficado com medo. Olhei no espelho antes de sair, mas não fiz a barba. Barba de 2 dias que cresceu. Eu pensei que eu ia sair rapidamente para fazer uma ligação no celular. No entanto, troquei de camisa porque era a hora do almoço e eu imaginei que eu encontraria pelo menos uma pessoa que eu conhecia. Isso não aconteceu, mas eu queria que tivesse acontecido. Quando saí, abri a porta do meu pequeno apartamento lentamente. Um pequeno sentimento de apreensão já havia se instalado por mim, por algum motivo indefinível. Atribuí isso ao fato de não ter falado com ninguém além de mim mesmo por 1 dia ou 2. Espiei pelo corredor cinza sujo, ainda mais sombrio por ser um corredor de porão. Em uma das extremidades, uma grande porta de metal levava à sala de caldeiras do prédio. Estava trancada, é claro. 2 máquinas de refrigerante sem graça ficavam ao lado dela. Comprei um refrigerante de uma delas no primeiro dia que me mudei, mas ele tinha uma data de validade de 2 anos atrás. Tenho quase certeza de que ninguém sabe que essas máquinas estão aqui embaixo. Ou a minha senhoria barata simplesmente não se importa em reabastecê-las. Fechei a porta suavemente e segui na direção oposta, tomando cuidado para não fazer barulho. Não faço ideia de por que eu escolhi fazer isso, mas foi divertido ceder ao estranho impulso de não interromper o zumbido constante das máquinas de refrigerante, pelo menos por enquanto. Cheguei ao poço das escadas e subi até a porta da frente do prédio. Olhei pela pequena janela quadrada da pesada porta e levei um susto. Definitivamente não era a hora do almoço. A escuridão da cidade pairava sobre a rua escura lá fora e os semáforos no cruzamento ao longe piscavam amarelo. Nuvens escuras, roxas e pretas pelo brilho da cidade pairavam acima. Nada se movia, exceto as poucas árvores da calçada que se moviam ao vento. Lembro-me de tremer, embora não sentisse frio. Talvez fosse o vento lá fora. Eu conseguia ouvi-lo vagamente através da porta pesada de metal, e sabia que aquele era o tipo único do vento noturno, constante, frio e silencioso, exceto pela música rítmica que fazia ao passar pelas inúmeras folhas das árvores invisíveis. Decidi não sair. Em vez disso, levantei meu celular até a pequena janela da porta e verifiquei o medidor de sinal. As barras preencheram o medidor e eu sorri. Hora de ouvir a voz de outra pessoa, lembro-me de pensar aliviado. Era tão estranho ter medo de nada. Balancei a cabeça, rindo de mim mesmo silenciosamente. Apertei o discador rápido para ligar para o número da minha melhor amiga, Amy, e segurei o telefone no ouvido. Ele tocou uma vez, mas depois parou. Nada aconteceu. Fiquei ouvindo o silêncio por bons 20 segundos, então desliguei. Franzi a testa e olhei para o medidor de sinal novamente, ainda cheio. Fui discar o número dela novamente, mas então meu telefone tocou na minha mão, me assustando. Coloquei-o no ouvido. Alô? Perguntei, lutando imediatamente contra um pequeno susto ao ouvir a primeira voz falada em dias, mesmo que fosse a minha própria. Eu havia me acostumado com o zumbido monótono dos mecanismos internos do prédio, o meu computador e as máquinas de refrigerante no corredor. Não houve resposta ao meu cumprimento a princípio, mas finalmente uma voz veio. E aí? Disse uma voz clara de um homem jovem, obviamente da minha idade, universitária. Quem é? John, respondi, confuso. Ah, desculpa, número errado. Ele respondeu, e então desligou.
Baixei o telefone lentamente e me apoiei na parede de tijolos grossos da escadaria. Aquilo foi estranho. Olhei para a lista de chamadas recebidas, mas o número era desconhecido. Antes que eu pudesse pensar mais sobre isso, o telefone tocou alto, me assustando mais uma vez. Dessa vez, olhei para o número do chamador antes de atender. Era outro número desconhecido. Dessa vez, segurei o telefone no ouvido, mas não disse nada. Só ouvi o ruído geral de um telefone. Então, uma voz familiar quebrou a minha atenção. John? Foi a única palavra, na voz de Amy. Suspirei aliviado. Oi, sou eu, respondi. Quem mais seria? Ela respondeu. Ah, o número. Eu tô em uma festa na rua 7 e o meu celular morreu assim que você me ligou. Esse é o celular de outra pessoa, obviamente. Ah, entendi, disse eu. Onde você tá? Ela perguntou. Meus olhos percorreram as paredes cilíndricas brancas e monótonas e a pesada porta de metal com sua pequena janela. Em meu prédio, suspirei. Tô me sentindo enclausurado. Eu não percebi que estava tão tarde. Você devia vir pra cá, disse ela, rindo. Não tô a fim de procurar algum lugar estranho sozinha no meio da noite, disse eu, olhando pela janela para a rua ventosa e silenciosa que secretamente me assustava um pouco. Acho que eu vou continuar trabalhando ou vou dormir. Bobagem, ela respondeu. Eu posso ir te buscar. O seu prédio é perto da rua 7, não é? O quão bêbada você tá? Eu perguntei de forma descontraída. Você sabe onde eu moro? Ah, claro, ela disse abruptamente. Acho que não dá pra chegar aí a pé, né? Você conseguiria se você quisesse perder meia hora, eu disse a ela. Entendi, ela disse. Ok, tenho que ir. Boa sorte com seu trabalho. Eu abaixei o telefone mais uma vez, observando os números piscarem enquanto eu ouvia a ligação terminar. Então, o silêncio monótono se reafirmou abruptamente em meus ouvidos. As duas chamadas estranhas e a rua sinistra lá fora só enfatizaram a minha solidão nesse vazio de escada. Talvez, por ter visto muitos filmes de terror, tive a súbita e inexplicável ideia de que algo poderia olhar pela janela da porta e me ver. Algum tipo de entidade horrível que espreitava a margem da solidão, apenas esperando para surpreender pessoas desprevenidas que se afastassem demais dos outros seres humanos. Eu sabia que o medo era irracional, mas não havia ninguém por perto, então... Eu pulei a escada abaixo. Corri pelo corredor até o meu quarto e fechei a porta o mais rapidamente que eu pude, mantendo-me em silêncio. Como disse, me sinto um pouco ridículo por ter medo de nada, e o medo já passou. Escrever isso ajuda bastante, me faz perceber que não há nada de errado. Filtra pensamentos e medos meio formados e deixa apenas fatos concretos. Já é tarde. Recebi uma ligação de um número errado e o celular da Amy morreu. Então ela me ligou de outro número. Não há nada estranho acontecendo. Ainda assim, havia algo um pouco estranho naquela conversa. Eu sei que poderia ter sido apenas o álcool que ela bebeu, ou foi mesmo ela que me pareceu estranha. Ou foi... Sim, foi isso. Eu não percebi até esse momento, escrevendo essas coisas. Eu sabia que escrever as coisas ajudaria. Ela disse que estava em uma festa, mas eu só ouvi o silêncio ao fundo. Claro, isso não significa nada em particular, pois ela poderia simplesmente ter saído para fazer a ligação. Não, também não poderia ser isso. Eu não ouvi o vento. Preciso ver se o vento ainda sopra. Segunda-feira. Esqueci de terminar de escrever ontem à noite. Não tenho certeza do que eu esperava ver quando eu subi correndo a escada e olhei pela janela da porta de metal pesado. Estou me sentindo ridículo. O medo da noite passada parece nebuloso e irracional para mim agora. Mal posso esperar para sair para a luz do sol. Vou verificar meu e-mail, fazer a barba, tomar banho e finalmente sair daqui. Pera, acho que eu ouvi alguma coisa. Foi um trovão. Toda aquela coisa de luz solar e ar fresco não aconteceu. Saí para as escadas e subi, apenas para encontrar decepção. A janelinha da pesada porta de metal mostrava apenas água corrente, enquanto a chuva torrencial batia contra ela. Apenas uma luz muito fraca e sombria filtrava-se através da chuva. Mas, pelo menos eu sabia que era dia, mesmo que fosse um dia cinzento, doentio e chuvoso. Tentei olhar pela janela e esperar que um relâmpago iluminasse a escuridão, mas a chuva estava muito forte e eu não conseguia distinguir nada além de formas vagas e estranhas movendo-se em ângulos estranhos nas ondas que batiam na janela. Decepcionado, me virei, mas não queria voltar para o meu quarto. Em vez disso, subi as escadas.
Passei pelo primeiro andar e pelo segundo. A escada terminava no terceiro andar, o andar mais alto do prédio. Olhei através do vidro que subia pela parede externa da escada, mas era daquele tipo deformado e grosso que espalhava a luz, não que houvesse muito para ver através da chuva para começar. Abri a porta da escada e caminhei pelo corredor. As cerca de 10 portas grossas de madeira pintadas de azul há muito tempo estavam todas fechadas. Fiquei ouvindo enquanto caminhava, mas era meio-dia, então não fiquei surpreso por não ouvir nada além de chuva lá fora. Enquanto eu estava ali no corredor escuro, ouvindo a chuva, tive a estranha e fugaz impressão de que as portas pareciam monólitos de granito silenciosos erguidos por alguma antiga civilização esquecida, com algum propósito de guardião insondável. Um relâmpago brilhou e eu poderia jurar que, por um momento, a velha madeira azul granulada parecia pedra bruta. Eu ri de mim mesmo por deixar minha imaginação tomar conta de mim. Mas então me ocorreu que a escuridão e os relâmpagos deviam significar que havia uma janela em algum lugar no corredor. Uma vaga lembrança veio à tona e de repente me lembrei de que o terceiro andar tinha uma alcova e uma janela embutida no meio do corredor. Animado para olhar para a chuva e possivelmente ver outro ser humano, caminhei rapidamente até a alcova, encontrando a grande janela de vidro fino. A chuva desceu sobre ela, como aconteceu com a janela da porta da frente, mas eu consegui abrir essa. Estendi a mão para abri-lo, mas hesitei. Tive a estranha sensação de que, se abrisse aquela janela, veria algo absolutamente horrível do outro lado. Tudo tem estado tão estranho ultimamente. Então, criei um plano e voltei aqui para pegar o que precisava. Não acredito seriamente que isso aconteça, mas eu estou entediado. Está chovendo e eu estou enlouquecendo. Voltei para pegar minha webcam. O fio não é longo o suficiente para chegar ao terceiro andar. Então, em vez disso, eu vou escondê-lo entre as duas máquinas de refrigerante no canto escuro do corredor do meu porão, passar o fio ao longo da parede e por baixo da minha porta, e colocar fita adesiva preta sobre o fio para misturá-lo com a tira de plástico que corre ao longo da base das paredes do corredor. Eu sei que isso é bobagem, mas eu não tenho nada melhor para fazer. Bem, nada aconteceu. Eu abri a porta do corredor para a escada, me preparei e então abri a pesada porta da frente e desci as escadas correndo até o meu quarto e bati a porta. Observei atentamente a webcam do meu computador, vendo o corredor do lado de fora da minha porta e a maior parte da escada. Estou assistindo agora e não vejo nada de interessante. Eu só queria que a posição da câmera fosse diferente, para que eu pudesse ver pela porta da frente. Ei, alguém está online? Peguei uma webcam mais antiga e menos funcional que tinha no armário para bater um papo por vídeo com meu amigo online. Eu realmente não conseguia explicar para ele por que eu queria bater um papo por vídeo, mas foi bom ver o rosto de outra pessoa. Ele não conseguiu falar por muito tempo e não conversamos sobre nada significativo, mas me sinto muito melhor. Meu estranho medo quase passou. Eu me sentiria completamente melhor, mas havia algo estranho na nossa conversa. Eu sei que eu disse que tudo parecia estranho, mas, ainda assim, ele foi muito vago em suas respostas. Não consigo me lembrar de nada específico que ele tenha dito. Nenhum nome, lugar ou evento específico. Mas ele me pediu meu endereço de e-mail para manter contato. Peraí, acabei de receber um e-mail. Estou prestes a sair. Acabei de receber um e-mail da Amy me pedindo para encontrá-la para jantar no lugar que costumamos frequentar. Eu adoro pizza e estou comendo comida aleatória da minha geladeira mal abastecida há dias. Então eu posso. Não, pera. Mais uma vez eu me sinto ridículo, com os dias estranhos que eu tô tendo. Eu devia destruir esse diário quando eu voltar. Ah, e outro e-mail. Ai meu Deus, quase deixei o e-mail e abri a porta. Eu quase abri a porta. Quase eu abri a porta, mas eu li o e-mail primeiro. Era de um amigo de quem eu não tinha notícias há muito tempo e foi enviado para um grande número de e-mails, que deveriam ser todas as pessoas que ele salvou na sua lista de contatos. Não tinha assunto e dizia simplesmente: Vi com meus próprios olhos. Não confie neles. Eles... O que diabo isso queria dizer? As palavras me chocam e eu continuo repetindo-as. É um e-mail desesperado, enviado no momento em que algo aconteceu? As palavras estão obviamente cortadas e sem terminar. Em qualquer outro dia eu teria descartado isso como spam de vírus de computador ou algo assim, mas as palavras, vistas com seus próprios olhos...
Não posso deixar de ler esse diário e pensar nos últimos dias e perceber que eu não vi outra pessoa com meus próprios olhos e nem conversei com outra pessoa cara a cara. A conversa pela webcam com meu amigo foi tão estranha, tão vaga, tão misteriosa. Agora que eu tô pensando nisso, foi estranho? Ou o medo que tá nublando a minha memória? A minha mente brinca com a progressão dos eventos que eu escrevi aqui, ressaltando que não me foi apresentado um único fato que eu não tenha revelado especificamente sem suspeitar. O número errado aleatório que recebeu meu nome e a estranha ligação subsequente de M, o amigo que pediu meu endereço de e-mail. Mandei uma mensagem para ele primeiro quando eu vi online. E então, recebi meu e-mail alguns minutos depois dessa conversa. Ai meu Deus, e aquele telefonema com a M? Eu disse por telefone, eu disse que eu estava a meia hora de caminhada da Rua 7. Eles sabem que eu tô perto de lá. E se eles estiverem tentando me encontrar? Onde estão todos os outros? Por que eu não vejo ou ouço ninguém há dias? Não, isso é uma loucura. Isso é absolutamente louco. Eu preciso me acalmar e essa loucura precisa acabar. Eu não sei o que pensar. Corri furiosamente pelo meu apartamento, segurando meu celular em todos os cantos para ver se ele recebia sinal através das paredes pesadas. Finalmente, no minúsculo banheiro, perto de um canto do teto, consegui uma única barra. Segurando meu telefone ali, enviei uma mensagem de texto para todos os números da minha lista. Não querendo trair nada sobre os meus medos infundados. Simplesmente enviei. Você viu alguém cara a cara ultimamente? Nesse ponto, eu só queria qualquer resposta de volta. Não me importava qual fosse a resposta ou se eu estava envergonhado. Tentei ligar para alguém algumas vezes, mas eu não conseguia levantar a cabeça o suficiente e se eu abaixasse 1 centímetro do celular, ele perdia o sinal. Então, me lembrei do computador e corri até ele, enviando mensagens instantâneas para todos online. A maioria estava ociosa ou longe do computador. Ninguém respondeu. Mas minhas mensagens ficaram mais frenéticas e eu comecei a contar às pessoas onde eu estava e a passar por aqui pessoalmente por uma série de motivos quase inaceitáveis. Eu não me importava com nada naquele ponto, eu só precisava ver outra pessoa. Também destruí meu apartamento em busca de algo que pudesse ter perdido. Alguma maneira de entrar em contato com outro ser humano sem abrir a porta. Eu sei que é uma loucura, sei que é infundado, mas e se? E se? Eu só preciso ter certeza. Eu colei o telefone no teto para qualquer coisa. Terça-feira. O telefone tocou. Exausto pela violência da noite passada, eu devo ter adormecido, mas acordei com o telefone tocando. Corri para o banheiro, subi no vaso sanitário e abri o telefone preso com fita adesiva no teto. Era a Amy e eu me senti muito melhor. Ela estava realmente preocupada comigo e aparentemente estava tentando entrar em contato comigo desde a última vez que eu falei com ela. Ela tá vindo agora e sim, ela sabe onde eu tô sem que eu diga a ela. Eu me sinto tão envergonhado. Definitivamente eu tô jogando esse diário fora antes que alguém o veja. Eu nem sei por que eu tô escrevendo agora. Talvez seja porque é a única comunicação que eu tive desde... só Deus sabe quando. Eu também tô horrível. Me olhei no espelho antes de voltar pra cá. Os meus olhos estão afundados, a minha barba por fazer e mais espessa e eu pareço pouco saudável. Meu apartamento tá uma bagunça, mas eu não vou limpá-lo. Acho que eu preciso de outra pessoa para ver o que eu passei. Esses últimos dias não foram normais. Eu não sou de imaginar coisas. Eu sei que eu fui vítima da extrema probabilidade. Provavelmente senti falta de ver outra pessoa 1 dúzia de vezes. Acontece que eu saí à tarde da noite ou no meio do dia, quando todos já tinham ido embora. Está tudo perfeitamente bem, eu sei disso agora. Além disso, ontem à noite encontrei algo no armário que me ajudou tremendamente. Uma TV. Eu configurei ela pouco antes de escrever isso e está em segundo plano. A TV sempre foi uma fuga para mim e me lembra que existe um mundo além dessas paredes de tijolo sujas. Fico feliz que a Amy tenha sido a única que me respondeu depois da importunação frenética de ontem à noite, a todos com quem pude entrar em contato. Ela é minha melhor amiga há anos. Ela não sabe, mas eu considero o dia que eu a conheci um dos poucos momentos de verdadeira felicidade na minha vida. Lembro-me com carinho daquele dia quente de verão. Parece uma realidade diferente desse lugar escuro, chuvoso e solitário. Sinto como se tivesse passado dias sentado naquele parquinho, velho demais para brincar, só conversando com ela e sem fazer nada. Ainda sinto que às vezes posso voltar àquele momento, e isso me lembra que esse maldito lugar não é tudo o que existe. Finalmente, uma batida na porta.
Achei estranho não poder vê-la pela câmera que escondia entre as duas máquinas de refrigerante. Achei que era um mau posicionamento, como quando não consegui ver pela porta da frente. Eu deveria saber. Após a batida, gritei através da porta, brincando que tinha uma câmera entre as máquinas de refrigerante, porque também estava com vergonha de ter levado essa paranoia até agora. Depois de fazer isso, vi a imagem dela caminhar até a câmera e olhar para ela. Ela sorriu e acenou. Ei! Ela disse para a câmera alegremente, dando-lhe um olhar irônico. É estranho, eu sei, eu disse no microfone conectado ao meu computador. Tive alguns dias estranhos. Deve ter tido mesmo, Ela respondeu. Abre a porta, John. Eu hesitei. Como eu poderia ter certeza? Ei, me dá um segundo aqui, eu disse para ela pelo microfone. Me fala alguma coisa sobre a gente. Só me prova que você é você. Ela deu à câmera um olhar estranho. Tá bem. Ela disse lentamente, pensando. Nos conhecemos aleatoriamente em um playground quando éramos velhos demais para estar lá. Suspirei profundamente quando a realidade retornou e o medo desapareceu. Deus, eu fui tão ridículo. Claro que era Amy. Esse dia não estava em nenhum lugar do mundo, exceto na minha memória. Eu nunca tinha mencionado isso a ninguém. Não por vergonha, mas por uma estranha nostalgia secreta e uma saudade de que aqueles dias voltassem. Se houvesse alguma força desconhecida trabalhando tentando me enganar, como eu temia, não havia como eles saberem sobre aquele dia. Tudo bem, eu disse a ela. Vou explicar tudo. Corri para o meu pequeno banheiro e arrumei o meu cabelo da melhor maneira que eu pude. Eu parecia um inferno, mas ela entenderia. Rindo do meu próprio comportamento inacreditável e da bagunça que eu fiz no lugar, fui até a porta. Coloquei minha mão na maçaneta e dei uma última olhada na bagunça. Tão ridículo, eu pensei. Meus olhos percorreram a comida pela metade caída no chão, a lata de lixo transbordando e a cama que eu tinha virado para o lado procurando Deus sabe o quê. Quase me virei para a porta e a abri, mas meus olhos caíram em uma última coisa. A velha webcam. Aquela que usei para aquela conversa estranha com meu amigo. Sua silenciosa esfera negra estava jogada ao acaso para o lado. A sua lente apontada para a mesa onde estava o diário. Um terror avassalador tomou conta de mim quando percebi que se algo pudesse ver através daquela câmera, teria visto o que eu acabei de escrever naquele dia. Eu perguntei a ela qualquer coisa sobre nós e ela escolheu a única coisa do mundo que eu achava que eles ou ela não sabiam. Mas assim, ele sabia. Poderia estar me olhando o tempo todo. Eu não abri a porta. Eu gritei. Gritei de terror incontrolável. Pisei na velha webcam no chão. A porta tremeu e a maçaneta tentou girar, mas não ouvi a voz de Amy do outro lado da porta. A porta do porão, feita para impedir a entrada de correntes de ar, era muito grossa? Ou a Amy não estava lá fora? O que poderia estar tentando entrar se não ela? O que diabos estava lá? Eu a vi no meu computador pela câmera externa, ouvi ela nos alto-falantes pela câmera externa, mas era real? Como eu posso saber? Ela se foi agora. Eu gritei e gritei por socorro. Empilhei tudo no meu apartamento contra a porta da frente. Sexta-feira. Pelo menos eu acho que é sexta. Quebrei tudo eletrônico. Quebrei meu computador em pedaços. Cada coisa ali podia ter sido acessada por acesso à rede ou, pior, alterada. Eu sou programador, eu sei. Cada pequena informação que forneci desde o início. Meu nome, meu e-mail, minha localização. Nada disso veio de fora até que eu divulgasse. Tenho repassado repetidamente o que escrevi. Tenho andado de um lado para o outro, alternando entre o terror absoluto e a descrença avassaladora. Às vezes, tenho certeza absoluta de que alguma entidade fantasma está decidida ao simplesmente objetivo de me fazer sair. De volta ao início, com o telefonema de Amy, ela estava efetivamente me pedindo para abrir a porta. Eu continuo repassando isso na minha cabeça. Um ponto de vista diz que agi como um louco. E tudo isso é a extrema convergência de probabilidades. Nunca sair de casa nos momentos certos por pura sorte. Nunca ver outra pessoa por puro acaso. Receber um e-mail aleatório sem sentido algum. Algum vírus de computador na hora certa. O outro ponto de vista diz que a convergência extrema de probabilidades é a razão pela qual o que quer que esteja lá fora ainda não me atingiu. Fico pensando. Nunca abri a janela do terceiro andar. Eu nunca abri a porta da frente até aquela manobra incrivelmente estúpida com a câmera escondida, depois da qual corri direto para o meu quarto e bati a porta. Não abri minha porta sólida desde que abri a porta da frente do prédio.
O que quer que esteja lá fora, se é que há alguma coisa lá fora, nunca fez uma aparição no prédio antes de eu abrir a porta da frente. Talvez a razão pela qual ainda não estivesse no prédio fosse porque estava em outro lugar, recebendo todo mundo. E então esperou. Até que eu traía minha existência ao tentar ligar para Amy. Uma ligação que não funcionou. Até que ele me ligou e perguntou meu nome. O terror literalmente me domina toda vez que tento encaixar as peças desse pesadelo. Aquele e-mail curto e cortado era de alguém tentando espalhar a notícia? Uma voz amigável tentando desesperadamente me avisar antes de chegar? Visto com meus próprios olhos, não confie neles, exatamente o que tanto suspeito. Ele poderia ter um controle magistral de todas as coisas eletrônicas, praticando seu engano insidioso para me convencer a sair. Por que não consegue entrar? Ele bateu na porta. Deve ter alguma presença sólida. A porta, a imagem daquelas portas no corredor superior como monólitos guardiões, volta à minha mente toda vez que traço esse caminho de pensamentos. Se houver alguma entidade fantasma tentando me fazer sair, talvez ela não consiga passar pelas portas. Fico pensando em todos os livros que li ou filmes que vi, tentando gerar alguma explicação para isso. As portas sempre foram focos intensos da imaginação humana, sempre vistas como enfermarias ou portais de especial importância. Ou talvez a porta seja muito grossa. Eu sei que eu não conseguiria arrombar nenhuma das portas desse prédio, muito menos as pesadas do porão. Além disso, a verdadeira questão é: por que ele me quer? Se ele apenas quisesse me matar, poderia fazê-lo de várias maneiras, incluindo esperar até que eu morresse de fome. E se não quiser me matar? E se houver um destino muito mais horrível reservado para mim? Deus, o que eu posso fazer para escapar desse pesadelo? Uma batida na porta. Eu disse às pessoas do outro lado da porta que eu preciso de 1 minuto para pensar e eu sairei. Na verdade, eu estou apenas escrevendo isso para poder descobrir o que fazer. Pelo menos dessa vez eu ouvi suas vozes. A minha paranoia, e sim, eu reconheço que estou sendo paranoico, me faz pensar em todos os tipos de maneiras pelas quais suas vozes poderiam estar sendo falsificadas eletronicamente. Não poderia haver nada além de alto-falantes do lado de fora simulando vozes humanas. Eles realmente demoraram 3 dias para vir falar comigo? A Amy supostamente está por aí, junto com 2 policiais e um psiquiatra. Talvez tenham levado 3 dias para pensar no que me dizer. A afirmação do psiquiatra poderia ser bastante convincente. E se eu decidisse pensar que tudo isso foi um mal-entendido maluco e não uma entidade a tentar me enganar para que eu abrisse a porta? O psiquiatra tinha uma voz mais velha, autoritária, mas ainda assim atenciosa. Eu gostei. Estou despreparado só para ver alguém com os meus próprios olhos. Ele disse que eu tenho algo chamado de psicose cibernética. E eu sou apenas mais uma em uma epidemia nacional de milhares de pessoas tendo colapsos desencadeados por um e-mail sugestivo que passou de alguma forma. Juro que ele disse passou de alguma forma. Ele quer dizer espalhou-se por todo o país inexplicavelmente, mas eu estou extremamente suspeito de que a entidade tenha cometido um deslize e revelado algo. Ele disse que eu faço parte de uma onda de comportamento emergente, que muitas outras pessoas estão tendo o mesmo problema e os mesmos medos, embora nunca tenhamos nos comunicado. Isso explica perfeitamente o estranho e-mail sobre olhos que eu recebi. Eu não recebi o e-mail de acionamento original. Eu tenho um descendente dele. Meu amigo também poderia ter desabado e tentado alertar todos que ele conhecia contra seus medos paranoicos. É assim que o problema se espalha, afirmou o psiquiatra. Eu poderia ter espelhado isso também, com meus textos e mensagens instantâneas online para todos os que eu conheço. Uma dessas pessoas pode estar derretendo agora, depois de ser desencadeada por algo que eu enviei a ela, algo que ela pode interpretar da maneira que quiser, algo como uma mensagem dizendo: viu alguém cara a cara ultimamente? O psiquiatra me disse que não queria perder mais um, que pessoas como eu são inteligentes e essa é a nossa ruína. Desenhamos conexões tão bem que as desenhamos mesmo quando elas não deveriam estar ali. Ele disse que é fácil cair na paranoia em nosso mundo acelerado, um lugar em constante mudança, onde cada vez mais nossa interação é simulada. Eu tenho que dar uma coisa a ele. É uma ótima explicação. Explica tudo direitinho. Explica tudo perfeitamente, na verdade. Tenho todos os motivos para me livrar desse medo de pesadelo de que alguma coisa, consciência ou ser lá fora queira que eu abra a porta para que possa me capturar para algum destino horrível pior que a morte.
Seria tolice, depois de ouvir essa explicação, eu ficar aqui até morrer de fome só para irritar a entidade, que poderia ter pegado todos os outros. Seria tolice pensar que, depois de ouvir essa explicação, eu poderia ser uma das últimas pessoas vivas em um mundo vazio, escondida em meu quarto seguro no porão, cuspindo alguma entidade enganosa e impensável apenas por me recusar a ser capturada. É uma explicação perfeita para cada coisa estranha que eu vi ou ouvi, e tenho todos os motivos do mundo para deixar todos os meus medos irem embora e abrir a porta. E é exatamente por isso que eu não vou. Como eu posso ter certeza? Como eu posso saber o que é real e o que é mentira? Todas essas malditas coisas com seus fios e sinais que se originam de alguma origem invisível. Eles não são reais, não posso ter certeza. Sinais através de uma câmera, vídeo falso, telefonemas enganosos, e-mails, até a televisão quebrada no chão. Como eu posso saber se é real? São apenas sinais, ondas, luz, a porta. Estão batendo na porta. Estão tentando entrar. Que dispositivo mecânico insano ele poderia estar usando para simular tão bem o som de homens atacando a madeira pesada? Pelo menos finalmente eu vou ver com meus próprios olhos. Não há mais nada aqui para me enganar, eu destruí todo o resto. Não pode enganar meus olhos, pode? Visto com seus próprios olhos, não confie neles. Eles... Pera, aquela mensagem desesperada estava me dizendo para confiar em meus olhos ou me alertando sobre os meus olhos também? Ai meu Deus, qual é a diferença entre uma câmera e meus olhos? Ambos transformam a luz em sinais elétricos, são iguais. Eu não posso ser enganado. Eu tenho que ter certeza, eu tenho que ter certeza. Data desconhecida. Pedi calmamente papel e caneta dia após dia, até que finalmente ele me deu. Não que isso importe. O que eu vou fazer? Arrancar meus olhos? As bandagens parecem parte de mim agora. A dor desapareceu. Acho que essa será uma das minhas últimas chances de escrever de forma legível, pois, sem a visão para corrigir os erros, as minhas mãos esqueceram lentamente os movimentos envolvidos. Isso é uma espécie de autoindulgência. Essa escrita é uma relíquia de outra época, porque tenho certeza que todos que restaram no mundo estão mortos, ou algo pior. Sento-me contra a parede acolchoada dia após dia. A entidade me traz comida e água. Ela se disfarça de enfermeira gentil, de médica antipática. Acho que sabe que minha audição melhorou consideravelmente agora que vivo na escuridão. Ele finge conversas nos corredores, na eventualidade de eu ouvir. Uma das enfermeiras fala em ter um filho em breve. Um dos médicos perdeu a esposa em um acidente de carro. Nada disso importa, nada disso é real, nada disso me afeta. Não como ela. Essa é a pior parte, a parte que eu quase não consigo lidar. A coisa vem até mim disfarçada de Amy. Sua recriação é perfeita, sou exatamente como a Amy, parece exatamente como ela. Produz até um facsímile razoável de lágrimas que me faz sentir suas bochechas realistas. Quando me arrastou até aqui pela primeira vez, disse-me todas as coisas que eu queria ouvir. Disse-me que ela me amava, que sempre me amou, que não entendia por que eu fiz isso, que ainda poderíamos ter uma vida juntos, se ao menos eu parasse de insistir que estava sendo enganado. Queria que eu acreditasse. Não, precisava que eu acreditasse que ela era real. Quase caí nessa. Eu realmente quase caí. Duvidei de mim mesmo por muito tempo. No final, porém, foi tudo perfeito demais. Perfeito demais e real demais. A falsa Amy costumava vir todos os dias e depois todas as semanas, até que finalmente parou de vir. Mas eu não acho que a entidade vai desistir. Acho que o jogo da espera é apenas mais uma das suas estratégias. Eu vou resistir pelo resto da minha vida, se for preciso. Não sei o que aconteceu com o resto do mundo, mas sei que essa coisa precisa que eu caia em seus enganos. Se precisar disso, então talvez, apenas talvez, eu seja um obstáculo na sua agenda. Talvez a Amy ainda esteja viva em algum lugar, mantida viva apenas pela minha vontade de resistir ao enganador. Eu mantenho essa esperança, balançando para frente e para trás na minha cela para passar o tempo. Eu nunca vou desistir, eu nunca vou quebrar, eu sou um herói. O médico leu o papel que o paciente havia rabiscado. Era pouco legível, escrito na caligrafia trêmula de alguém que não conseguia ver. Ele queria sorrir diante da determinação inabalável do homem, um lembrete da vontade humana de sobreviver, mas sabia que o paciente estava completamente delirando. Afinal, um homem sensato já teria caído no engano há muito tempo. O médico queria sorrir.
Ele queria sussurrar palavras de encorajamento para o homem. Ele queria gritar, mas os filamentos nervosos enrolados em sua cabeça e em seus olhos o fizeram fazer o contrário. Seu corpo entrou na cela como uma marionete e disse ao paciente, mais uma vez, que ele estava errado e que não havia ninguém tentando enganá-lo. Bom, gente, pelo que eu entendi dessa frase final, o homem estava certo o tempo todo na paranoia, porque eu já estava muito irritada com ele. Puta que pariu, acorda pra vida. Mas aparentemente ele estava certo. Mas eu gostei muito dessa história. Eu vou dar nota 5 e eu também vou contar uma outra história que eu vivi recentemente pra vocês. Eu tava na pracinha com a minha cachorra e aí tinha uma mulher, uns 40 e tantos anos, com um carrinho de catadora e ela tava com uma cachorrinha muito bonitinha. E aí eu fui brincar com a cachorrinha, ela brincou com a minha cachorra, a Eva. A gente trocou uma ideia, ela parecia super feliz. Aí ela falou pra eu seguir ela no Instagram. Não vou falar o Instagram dela aqui pra não expor, mas tinha uma palavra lá, eu vou substituir a palavra por vítimas. Aí eu li o papel e falei, vítima do quê? Aí ela falou, eu fui uma das primeiras pessoas do Brasil a ter câmeras implantadas nos meus olhos. Aí eu falei, como assim, né? E aí ela mudou totalmente a postura, ela ficou totalmente séria e começou a falar que a máfia japonesa sequestrou ela e implantou câmeras nos olhos dela. E que todas as pintas que a gente tem, na verdade, são mini robôs que foram implantados na gente. E, nossa, ela falou muitas coisas. Falou pra se um dia eu for ter uma bebezinha, que ela sabe que eu morro de vontade de ter. Gente, se tem uma coisa que eu não quero ter na minha vida, é filho. E ela falou que quando eu for ter minha bebezinha, que ela sabe que eu quero ter, é pra eu ter a minha bebezinha longe da cidade. Porque os médicos estão colocando micro-robôs nos bebês. Que dengue, covid, essas coisas não existem, que é tudo obra de mini-robô. Ela chamou isso de tortura psicomotora. Deixa eu conferir. Tortura psicotrônica. E eu lá com a minha cachorra pensando, puta que pariu, moça, deixa eu ir embora. Nossa, e ela ficou falando. Enfim, ela falou por uns 40 minutos. Assim, eu senti pena dela, porque ela claramente estava muito paranoica e delirando. Tenso, né? Coitada. Mas, enfim, eu consegui relacionar muito bem essa história com a história dessa mulher. E é 5 de 5. E este foi o episódio de hoje do Turno da Noite. Espero que vocês tenham gostado das histórias, gostado da visita, gostado da novidade do merch. Vocês tenham gostado de mim como a anfitriã de vocês, que precisa sempre de reafirmação, porque eu tenho a mesma autoestima de uma galinha. Mas, enfim, obrigada por terem ouvido. Não esqueçam de deixar no final a consideração de vocês, qual história vocês gostaram mais, deixa aí nos comentários, dá um like, segue, manda para os seus amigos e continuem apoiando o Turno para que ele cresça sempre mais. Biscoitos, críticas, sugestões, ideias, blá blá blá, gigiougi@gmail.com. Não esqueçam de garantir as peças do merch que vocês querem ainda na pré-venda, porque fica mais barato, e depois corre o risco de não ter, porque vai ser enquanto durarem os estoques. E é isso, gente. Um beijo grande e até a próxima.